Bom dia, desde a residência de Portugal. Hoje está conosco o escritor, ilustrador, realizador, músico português Afonso Cruz. Mas, em primeiro lugar, ante tudo, queria agradecer à embaixadora de Portugal, a senhora Helena Paiva, por ter oferecido o espaço, a residência de Portugal, onde nos encontramos neste momento. A presidente do Festival EA, a senhora Adriana Martínez, que organiza este festival nos últimos 15 anos não especialmente fáceis. A editora Evracia Stigmos, por ter traduzido e editado o livro Jesus Cristo Bebia Cerveja, que está hoje aqui conosco, do escritor Afonso Cruz, pela mão do tradutor Nikos Pratsinis. Também gostaria de agradecer ao Instituto Camões pelo apoio, não apenas da tradução do livro para grego, e graças a este apoio existem 120 livros de literatura portuguesa traduzidos para grego, mas também por ter apoiado a vinda do escritor que hoje vamos conhecer. E, com certeza, agradecer ao Afonso Cruz, que está hoje conosco. Bom dia, Afonso. Bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria apresentar o escritor que está conosco, que além de escrever, como já disse, é ilustrador, realizador de filmes de animação e compõe para a banda de blues Roots de Soul Clam, onde canta, toca guitarra, harmônica e banjo. Nasceu em 1971 na Figueira da Foz e haveria anos mais tarde de viajar por mais de 60 países. Este é o 61 ou está dentro dos mais países? de 80, mais de 80. Mais de 80 já. Vive com a sua família no Monte Alentejano, onde além de manter uma horta e um pequeno olival, fabrica a cerveja que bebe. Estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior de Artes Plásticas de Madeira. Desde 2008 publicou cerca de 30 livros, romances, peças de teatro, livros de não-ficção, livros infanto-juvenis e uma enciclopédia ficcional. As suas obras receberam vários prêmios e foram traduzidas para outras línguas. Os romances mais importantes são Os Livros que Devoraram Meu Pai, 2009, premiado com o Prêmio Literário Maria Rosa Colasso, e A Boneca de Kokoschka, 2010, pelo qual recebeu o Prêmio Literário Europeu. Jesus Cristo Bebia Cerveja, que hoje temos em grego também, publicado em Portugal em 2012, eleito o melhor livro do ano pela revista Time Out, e Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, 2013, distinguido com o Prêmio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores. Assina, desde fevereiro de 2013, uma crônica mensal no Jornal de Letras, Artes e Ideias, sob o título Paralaxe, que também é uma palavra grega, não Claro, é? sim. Em primeiro lugar, o Afonso é a primeira vez que está aqui na Grécia? Não, é a segunda vez que estou na Grécia. Estive cá na passagem do milénio, de 99 para 2000. O novo milénio encontrou aqui, na Grécia, não foi? Sim, mas eu não vim a Atenas, portanto, só estive no norte, estive em Salónica, no Monte Athos e em Corfu. Monte Athos. E como foi esta escolha? Como decidiu viajar a um sítio tão especial? Sempre quis conhecer, enfim, pela quantidade de história que envolve a visita ao Monte Athos, mas também porque, por exemplo, gosto muito do Nikos Kazantzakis. O Athos acaba por ser uma referência nos livros dele, e não só, gosto também muito da patrística grega, e, portanto, havia toda uma envolvência que tornava cativante essa viagem. Curiosamente, eu julgava não ser possível porque era preciso pedir a licença com muita antecedência, mas quando cheguei a Salónica consegui a licença, e também houve um dado curioso nesse ano em que não tive Natal, porque Como assim? Porque existe um desfazamento nos calendários, e eu estava no Athos, e quando aconteceu um Natal fora da Península, e eu saí de lá 2 dias antes do Natal no Athos, e portanto perdi tanto fora dele como dentro do Monte Athos. E portanto foi um ano experiência sem Natal. particular dentro deste monte religioso? Sim, gostei muito. Conheci um senhor logo quando saí do ferry, do barco, já não me lembro, chamado, ele dizia de si próprio que era o velho Costas,
Eu lembro que ele era um antiquário, que tinha uma loja de antiguidades aqui em Byron, num bairro aqui de Atenas. Mira-nos, está aqui perto. E ele praticamente adotou-me e, portanto, levou-me a uma série de mosteiros, mas também me levou a conhecer alguns ermitas, pintores de ícones, etc. Uma grande ajuda enquanto estive lá, até porque fiquei mais tempo do que era permitido e do que queria. Permitido também. Sim, porque o imigrante ilegal no Monte Athos. Exato, porque houve uma tempestade e não havia barcos e, portanto, não era possível sair do monte. E eu tinha de mudar de mosteiro todos os dias, não se podia ficar mais do que uma noite no mesmo mosteiro. E estava a chover muito, e muito frio também, e os monges tinham começado o jejum, e portanto também havia muito pouca comida. Não foi muito conveniente. Mas o Afonso considera-se como uma pessoa religiosa? Qual a sua relação com a religião? É difícil de dizer. Interessa-me a religião e, aliás, interessam-me as religiões no sua universalidade, porque é uma forma também de compreender o mundo, assim como a arte é uma forma de compreender o mundo, a filosofia, a ciência, etc. E, portanto, interessam-me essas perspectivas sobre a vida. Que também no livro O Jesus Cristo Bebia Cerveja há muitas referências filosóficas, metafísicas. Científicas, sim. E, na verdade, o que me interessa mais é também estabelecer essas pontes, ou as possíveis ligações ou conexões que possam existir também entre áreas tão distintas e disciplinas tão diferentes. Há um livro de ficção científica que eu li há muitos anos, era adolescente ou se já era um jovem adulto, que era a viagem do Beagle espacial. E havia uma série de cientistas reunidos para irem investigar novos mundos. E, portanto, havia um sociólogo, havia um filósofo, havia um biólogo, havia um botânico, havia um filólogo e por aí fora. Portanto, havia uma série de cientistas e havia um que na altura não existia esta área científica, que era um nexiologista. E o que é que fazia o nexiologista? Criava nexo entre as outras disciplinas todas. Portanto, não era a ciência dele era apenas relacionar conectar as religiões. Exato. E eu sempre me senti muito próximo deste tipo, desta nexiologia por feitio. E, falando nisso, uma das perguntas que queria colocar também, por causa do título do livro, qual poderia dizer, pela sua experiência, que é o papel da religião, geralmente no século XXI, ou qual deveria ser? Bom, a religião coloca-nos alguns problemas muito interessantes. Em particular, a ideia de eternidade, os absolutos, a eternidade, o infinito, etc. E também nos coloca as questões da nossa efemeridade, da infinitude, da importância da morte, da urgência, o que é que nós temos de fazer, alguns conselhos morais, ou pelo menos uma tentativa de o fazer. Mas sobretudo isso, acho que a religião, como tudo o resto, também evolui, vai sendo cada vez, a ideia de Deus é cada vez menos antropomórfica, portanto, tem menos características humanas e nós deixamos de ter uma relação ingênua ou demasiado infantil com a ideia de divindade para passar a ter aqui uma relação, se calhar, um pouco mais abstrata. Daí também se falar cada vez mais, já não em religião, mas em espiritualidade. Há muita gente que se afirma espiritual sem no entanto, ser afeto a nenhuma religião em particular. E, portanto, tem uma vivência, de alguma maneira, alguma vivência do sagrado, aquilo que se pode chamar sagrado, sem, no entanto, estar vinculado a um tipo de teologia própria. Particular, propriamente. Muito bem. E queria perguntar, deixo a religião num lado e vamos falar de literatura, que é o nosso objetivo. Gostaria, pessoalmente, de saber um bocadinho sobre o seu último livro. Poderia falar-nos um pouco sobre o seu último livro, e mais recente, A Flor e o Peixe? Sim. Bom, A Flor e o Peixe nasceu de um desafio de uma associação e de uma bailarina, a Catarina Câmara. A associação chama-se Play False, que quis, no centenário do nascimento de Saramago, pegarem dois textos, os únicos dois textos que foram publicados para crianças, escritos por Saramago,
ainda que só um deles tenha sido escrito com a intenção de ser publicado para crianças, o outro era uma memória, uma recordação de infância do autor. E a partir dali fazer um espetáculo de dança. E nós começámos a trabalhar esses dois textos e resultou depois neste livro A Flor e o Peixe. Eu acabei por entrelaçar as duas histórias, que não tinham relação nenhuma entre elas, acabei por juntá-las e fazer uma única história dessas duas. Situei-as num contexto completamente diferente porque o tom suscitava isso e, portanto, tornou-se uma espécie de fábula chinesa, ou seja, num ambiente oriental e portanto, alterei radicalmente e também os finais resolvem-se de maneira muito diferente daquela que Saramago propõe. E é um livro que é difícil de definir o seu público-alvo, porque, enfim, poderá ser lido para adultos, poderá ser lido por jovens, crianças talvez não tanto, mas, enfim, depende da maturidade dos leitores. Há crianças com 8 anos que têm uma maturidade, enquanto leitora, se calhar maior do que muita gente de 80 ou de 88. Uma abertura, não é? Isso depende um pouco da capacidade que os leitores vão desenvolvendo, porque não é uma coisa, não é como aprender a ler, isso é uma técnica, é aprender a interpretar, e isso é infinito, ou eterno, se quisermos. Portanto, poderemos sempre ser melhores leitores ao longo da vida. Se fôssemos eternos, teríamos uma eternidade para ser melhores leitores e sempre para melhorar esse aspecto da nossa vida. Relativamente à influência do livro, poderíamos dizer que tem influência saramaguiana ou é apenas baseado... É apenas baseado na mecânica de ambas as histórias. A Maior Flor do Mundo e O Silêncio da Água são os nomes de ambos os textos. Os contos. Sim. Mais uma pergunta, por favor. O Afonso vive no Alentejo, que é uma região vasta em Portugal, muito grande e também muito representativa do caráter popular português, mas vive relativamente afastado da vida urbana. Quais são, então, as suas fontes de inspiração, uma vez que os contos não são apenas, os livros não são apenas rurais, mas também têm outras temáticas? Claro. Aliás, se a ruralidade entra, é apenas porque tive uma ideia para uma intriga que era, ou seja, cujo ambiente ou contexto seria mais pertinente no meio rural do que no meio urbano. Mas isso depende, lá está, depende da ideia. Se eu, por exemplo, com A Flor e o Peixe, eu situei na China porque o tom suscitava isso, mas poderia, enfim, com os livros de verão, o meu pai, por exemplo, não tem um lugar específico porque eu achei desnecessário, ou seja, poderia ser em qualquer lugar. Sabemos que é em Portugal, passa-se provavelmente numa cidade portuguesa, apenas pelos nomes de uma ou outra, da repartição de finanças e das próprias personagens, porque de resto poderia passar-se em qualquer lugar do mundo. Assim como Vamos Comprar um Poeta também não está localizado. Por outro lado, tenho um livro chamado Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que se passa no Paquistão, apesar de nunca nomear o país, mas é no Paquistão. E isto porque era, neste caso, para contar aquela história, era necessário encontrar um país com determinadas características e neste caso o Paquistão era o único que tinha todas as características que eram necessárias para contar aquela história. Bem como tenho outros livros também que estão ambientados em determinados locais e que também dificilmente seriam contados noutros. Por exemplo, tenho um que é passado na Alemanha, em Berlim, durante a construção do Muro de Berlim e, claro, é impossível, ou pelo menos muito difícil, contar esta história noutro lugar claro, qualquer, que não tenha esta especificidade geopolítica. E, enfim, tenho outro também passado na Cochinchina, que é um lugar entre o Camboja e o Vietnã, e que também seria difícil contá-lo noutro lugar, porque nós usamos em português Cochinchina como o lugar mais longe do que o longe, como eu costumo dizer. Há o longe e depois há a Cochinchina, depois
de longe ou de muito longe. Mas é um lugar real. Muitas vezes achamos que é uma expressão, uma coisa qualquer inventada para designar esse tal lugar muito afastado, mas não, é um lugar que existe, ou existiu até, creio que meados do século passado. Hoje a designação já não se usa. Mas já visitou todos esses lugares, o Paquistão, por exemplo, para poder... Sim, curiosamente o Paquistão não. Visitei países limítrofes, mas o Paquistão não. A certa altura da minha vida tinha um bilhete reservado, mas não tinha à volta. E não conseguia lugar. A minha ideia não era ficar lá, era voltar, e portanto acabei por desistir. Mas conheço bem alguns países que fazem fronteira com o Paquistão, ainda que não seja necessário para escrever um livro ter estado nos lugares. Alguém se pode documentar, digamos, também. Sim, através podemos de leituras. documentar, mas por vezes nem sequer é importante determinadas especificidades do país e mais determinado acontecimento, por exemplo, que poderia ser político, e as relações humanas. E nesse aspecto, as relações humanas nós já sabemos que são iguais em todo o mundo, naquilo que importa na sua valores substância. Universais. Claro. E queria perguntar, a autoficção está dentro do seu âmbito de interesse literário? Por exemplo, não sei se conhece a história de Frida Kahlo, que André Breton tentou convencer de que ela, por exemplo, era surrealista, mas ela diz: eu não pinto sonhos, pinto a minha realidade. Então, Sim. no seu caso, a autoficção, começar a partir da sua vivência própria? Sim. Obviamente que eu só posso escrever a partir da minha experiência, portanto, tudo o que eu escrevo tem que ver com a minha experiência pessoal, ou seja, ou pelo menos como eu interpreto o mundo, mas a autoficção é uma outra coisa, é de facto falar sobre a minha vida, e isso raramente faço. O livro que se aproxima mais, ou que se pode aproximar mais disso, é o Jalan Jalan, que é um livro em que eu parto de algumas viagens que fiz e, portanto, algumas memórias de viagens, e nesse sentido podemos dizer que essa parte é autoficção, mas é apenas uma base para depois chegar a outros temas, como arte, literatura ou filosofia. Mas ouvi falar que, por exemplo, para o livro Jesus Cristo Bebia Cerveja, há um momento, há uma característica que provém da sua vida pessoal. Poderia falar um bocadinho disso? Mas não é, evidentemente, que a inspiração parte daqui de uma experiência pessoal, mas ela não está plasmada depois no livro dessa forma. Portanto, não é... o livro fala de uma neta que quer levar a sua avó a Jerusalém. Isso aconteceu comigo, a minha avó também queria ir a Jerusalém, mas não. É uma menina, uma rapariga, e a sua avó no Alentejo, e no meu caso seria em Leiria, seria eu e seria a minha avó, e eu nunca a levei até a Terra Santa, senão através deste Mas livro, a Rosa conseguiu, de alguma forma, a Rosa não foi? conseguiu, de alguma forma, sim. Mais uma pergunta, Afonso. Gostaríamos de saber quais seriam os autores e os livros que mais influíram na sua literatura. Já mencionou José Saramago, ontem na apresentação do livro Jesus Cristo Bebia Cerveja, falamos também de outros autores porque o público mencionou. Para si, quais são, digamos, os autores ou os livros mais marcantes? Sim, poderei mencionar alguns que já foram então referidos ontem. O Jorge Luís Borges, alguns autores de ficção científica também, como o Kurt Vonnegut ou o Stanislav Lem, mas também o Dostoiévski, que foi assim que me iniciei na leitura da biblioteca do meu pai, portanto, dos livros que não me eram dirigidos especificamente, portanto, para jovens ou crianças. Gosto muito do Rilke, da Simone Weil. Houve também um período da minha vida na adolescência que lia muito, li alguns autores chineses, enfim, muito antigos, gostava muito, e que também me relacionavam com a filosofia, e também acabei por ter aqui alguma influência de Platão e da sua família, como eu costumo dizer, neste caso com Plotino e com Nicolau de Cusa, depois já no
no Renascimento. Algum sufismo filosófico também gosto muito, especialmente Rumi. Gosto muito dos poemas, mas também gosto muito das ideias. E depois livros pontuais também influenciaram muito a minha vida, como o Flatland, do Edwin Abbott, que é um livro do século XIX, e tem uma ideia muito, muito curiosa e que mudou um pouco a minha forma de pensar. Há também um livro do Saint-Exupéry que gosto muito, que é a Cidadela, o maior livro que ele escreveu, mais longo. Hoje já não gosto tanto como gostava, mas houve um período que era um livro de cabeceira, um livro que regressava muitas vezes. E em falar da cabeceira, a presidente do Festival EA permitiu-me fazer perguntas indiscretas também. E queria fazer a seguinte pergunta. Acho que todo mundo tem um ou vários livros na cabeceira que das vezes nunca lê, ou que quer começar a ler, mas não tem o tempo, ou das vezes não é o momento. Há algum livro que ainda não leu, mas que gostaria no futuro de poder dedicar mais tempo e mais energia? Não, normalmente eu realmente leio e passo muito tempo do meu dia a ler. Passo muitas horas a ler, todos os dias. Não há nenhum dia em que eu não leia. E por isso, a única coisa que eu tenho pena é quando não encontro uma tradução que possa ler e, portanto, estou impedido por não compreender a língua. O que por vezes acontece. Eu gosto muito de um autor sérvio que é o Milorad Pavic, mas tenho alguma dificuldade em encontrar os livros dele em português, em princípio. Em português, ou em espanhol, ou mesmo em inglês. Por vezes encontram-se alguns livros estão em e-book, não em papel, mas não estão todos e, portanto, tenho alguma pena que não poder ter acesso a estes livros. Isso e por isso acho que é importante valorizar o trabalho dos tradutores em todo o mundo. Claro. O poeta espanhol e também membro do Festival EA escreveu todo um poema para os tradutores em todo o mundo. E também é importante mencionar que no seu livro a editora escolheu colocar também o nome do tradutor na capa, que das vezes é omitido, porque claro, seria como o nosso segundo escritor para os que falamos grego. Sim, exatamente. Há aqui uma mediação com alguma autoria, portanto faz todo o sentido que o tradutor esteja na capa. E há aqui também uma importância para nós, escritores, por exemplo, era o que Saramago dizia, nós somos escritores nacionais. Graças aos tradutores podemos ser internacionais. Claro, universais. Portanto, essa dimensão, que é muito maior do que a dimensão de escritor nacional, é dada precisamente pelo tradutor. E, portanto, essa escala, essa dimensão não cabe ao próprio escritor. E no seu caso, mantém contato com os seus tradutores dos seus livros para o estrangeiro, para esclarecer dúvidas ou para ajudar na tradução dos títulos, por exemplo? Sim, estou sempre disponível para responder às questões e às dúvidas que me são colocadas. E depois depende dos tradutores. Há tradutores que são, se calhar, mais tímidos na sua forma de abordar ou de tratar com o autor, mas... portanto, terá mais que ver com o feitio. Portanto, há tradutores que eu não conheço e há tradutores de quem sou amigo. Portanto, há todo aqui um espectro quase que vai de um extremo ao outro. Ótimo. E gostaria de fazer uma última pergunta. Temos ainda tempo para poder continuar com uma pergunta. E diria, qual é o reto, qual é a parte mais difícil à hora de escrever um novo livro? De dizer, vou-me sentar na mesa, no escritório, e vou começar com uma nova história? Para mim, a parte que eu menos gosto é da revisão. Depois da revisão? Exatamente. Porque, normalmente, eu só me sento para escrever quando tenho uma ideia, portanto, não tenho problema da tela branca. Como eu costumo dizer, se eu não tiver uma ideia, não me vou sentar em frente a um ecrã à espera que a ideia surja. Vou fazer outra coisa qualquer, vou caminhar, vou cozinhar, vou ler, faço alguma coisa e quando tiver uma ideia, então sento-me e começo a escrever. E normalmente, porque já tenho a ideia, o primeiro esboço inicial, sai com alguma fluidez e surge com essa fluidez. Agora,
Depois há uma parte de edição, que ainda tem o seu interesse, mas a parte da revisão a mim cansa muitíssimo. Mas é o próprio Afonso que faz ou tem também colaboradores? Há revisores, por exemplo, que notam... Bom, há aqui duas palavras muito iguais, muito próximas, e por vezes aquilo é um nó, porque é muito difícil encontrar o equilíbrio. Uma frase com a mesma força daquela, substituindo algumas daquelas palavras. Então, enfim, é fastidioso em alguns aspectos, e é isso, é um trabalho esgotante. Ao final do dia eu sinto-me cansado. Enfim, não é um cansado... É um cansaço mais intelectual e também artístico, não claro. É? Imagino. E uma última pergunta para o futuro. No seu discurso de ontem disse uma frase que achei muito interessante, que devemos ver o presente como pessimismo e o futuro com otimismo. Então, para ver o futuro com otimismo, qual acha que deveria ser o seu próximo livro a ser traduzido em grego? Já temos o primeiro, que é Jesus Cristo bebia cerveja. Pois, não sei. Eu diria talvez o Princípio de Karenina, ou a Sinopse de Amor e Guerra, ou indo para um livro que não tem propriamente um público-alvo muito definido, como Vamos Comprar um Poeta, que é um livro que normalmente tem algum sucesso onde é publicado. A Boneca de Cocosco, eventualmente, eu gostaria de ler em grego. Ou uma coisa mais ousada, que é o livro que normalmente os leitores preferem, que é o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Também. Mas que é E os prémios ajudam, suponho, também para divulgar, para destacar. Os prémios ajudam, claro. Ajudam a vários níveis. Normalmente são menos interessantes para o público. Os leitores se calhar não ligam tanto. Mas no meio literário, sim, é interessante. Alguns prémios têm mais-valias, às vezes económicas, monetárias, o que não é de desprezar, porque muitas vezes a vida de um escritor não é propriamente fácil quando se vive só da literatura. Mas no seu caso, acha que paga o aluguer, não é? Sim, a literatura. E depois, por vezes, também são vocacionados para a tradução, como é o caso do prémio da União Europeia para a literatura. Não é um prémio muito grande em termos de dinheiro, mas é um prémio vocacionado para a tradução, que dá prioridade aos vencedores do prémio, no caso para receberem subsídios, e, portanto, permite que o livro acabe por chegar a muitas línguas e ser traduzido em vários idiomas. E também, dentro da infinitude também de livros que existem, é bom também destacar os livros que, de facto, têm uma contribuição maior no campo intelectual de um país. Por exemplo, na Grécia, que conhecemos, temos 15 escritores importantes, como Fernando Pessoa, como José Saramago, os mais clássicos, temos Dulce Maria Cardoso, António Lobo Antunes, com certeza, mas, por exemplo, graças aos prêmios que já recebeu, a editora decidiu que valia a pena, além de ler o seu livro e além do tradutor Nikos Pratsinis recomendar, é uma forma de dizer que vale a pena investir num livro que as pessoas não conhecem no princípio. Sim, creio que sim. Enfim, foi avaliado por pessoas dentro do meio, em princípio com capacidades para o fazer, e porque, obviamente, que é muito lisonjeiro, não só para o autor, mas também acaba por dar alguma enfim, não é segurança, mas quase, a quem... Um incentivo, digamos, mais. Isso. Pronto. Muito obrigado, Afonso Cruz, por estar aqui conosco, por esta conversa tão interessante, pela apresentação do livro Jesus Cristo Bebia Cerveja. Muito Esperamos obrigado. que tenha mais prémios e que tenha mais livros também para traduzir no futuro em grego e no resto das línguas. E agradecemos o público, agradecemos o Festival Lea pela oportunidade, o Instituto Camões por todo o apoio e a Embaixadora de Portugal, a Sra. Helena Paiva, por ter oferecido a residência de Portugal. Muito bom dia.